Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Burro de Carga. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de um famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura, em vista das pilhérias dos companheiros de apartamento. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse, orgulhoso: Triste sina a que recebeu. Não inveja minha posição em corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelas palavras dos reis? Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo de procedência húngara entrou na conversa e comentou: Há 10 anos, quando me aposentei de pastagem vizinha, vi esse miserável sofrendo rudemente nas mãos do bruto amansador. É tão covarde que não reagia, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisso, o admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: Lastimo reconhecer esse burro, um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite. Mas, se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência. Pinoteio e sou capaz de matar. As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Um animal dócil, educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: Não prefere o árabe, majestade? Não, respondeu o soberano. É muito altivo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância. Não quer o potro inglês? De modo algum. É muito inquieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não deseja o húngaro? Não. É bravo, sem qualquer educação, é apenas um pastor de rebanho. O jumento espanhol serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: Onde está meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou-o entre os demais. O próprio rei puxou carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. E ficou tranquilo, sabendo que poderia colocar toda a sua confiança naquele animal. Eu falo que essas leituras não vêm a caso. Ai, Deus do céu. Vamos lá. Hoje eu acordei tarde, gente. Dormi até meio-dia. Sou aposentada, né? Já vivo na calmaria, já tem 2 anos e meio. Para muitas pessoas, hoje eu já não sirvo para muita coisa, né? Para muitas pessoas, você aposentou, você morreu. Você não tem mais utilidade nenhuma. A gente não passa de um burro de carga. As pessoas te procuram apenas quando precisam, quando têm a vontade de desabafar, quando têm a vontade de te pedir alguma coisa, ou apenas para ter uma companhia quando se sentem sozinhas. Você se sente realmente um burro de carga. E aí é onde, se a gente não tem um equilíbrio, um discernimento, uma resignação para entender o seu devido valor, a gente cai no conceito. A gente se deixa levar pelo menosprezo do próximo na nossa autoestima, respinga. Hoje, quando eu acordei meio-dia, eu abri o meu celular, graças a Deus eu tenho bastante pessoas em volta. Na lista de transmissão do WhatsApp eu tenho 110 pessoas, onde eu mando bom dia todos os dias, mando uma mensagem em áudio positiva. No Facebook deve ter umas 200 pessoas, né? Lá no Instagram deve ter umas 1000.
Mas isso nunca subiu à minha cabeça, porque não adianta nada você ter tanta gente, virtualmente falando, e aqui, do meu lado, vocês estão vendo alguém? Né? Pois é. É assim que é a minha vida, a minha rotina. Dificilmente tem alguém do meu lado. E a minha vida inteira foram apresentadas pessoas pontuais. Sabe quando você está enfrentando uma situação que sozinha Deus vê que você está se desequilibrando, que você não sabe muito o discernimento das coisas, aí aparece aquela pessoa pontual e eu falo assim, bênção de Deus. Deus não me desampara nunca. Vem a pessoa pontual e me ajuda naquela situação. Depois eu não sei o que acontece, que é a mesma que aparece e some. Tem pessoas que são só passageiras na minha vida. Nunca teve assim alguém que viesse para ficar literalmente junto a jornada toda. Não. É pontual. Vem, faz o que tem que ser feito e vai embora. E aí hoje eu acordei meio assim, né? Perdida no meio do que Deus espera. Porque eu falei, caramba, ontem eu tava falando desse amor incondicional, né, que transcende, que eu tô buscando sentir, independente do que as pessoas reagem, como elas convivem comigo, como elas falam, como elas são. Pra mim não interessa, porque o problema é delas, não é meu, né? Falei isso ontem. E hoje veio a prova, né? Como as pessoas vivem e eu não posso me melindrar. Eu não posso achar que eu sou menos, porque o outro age de uma forma que eu já passei por aquela fase e não sou mais assim e não aceito dessa forma, porque eu já tenho uma outra visão. E tem coisas que eu vejo lá na frente que eu ainda estou muito longe de alcançar, como esse amor ágape que eu falei ontem, como esse amor que transcende, com o perdão, de você olhar o outro e não sentir melindre pelo que ele fala ou faz com você. Enfim, hoje eu fui testada. Ontem eu fiz a teoria e hoje veio a prova física, né? Eu acordei meio-dia, liguei o celular, já estava lá. Pessoa que nunca fala comigo, falando sobre morte. Pessoa que precisa desabafar a sua situação que é passageira. A gente já vê que é passageira, mas a pessoa está inundada naquela situação, ela precisa de uma boa palavra. Pessoa que te pede dinheiro. Pessoa que te coloca naquela questão da parede, né? Já que você fala tanto que caridade, fora da caridade não há salvação, então vamos fazer uma caridade, né? Ligada à parte financeira, a caridade que a pessoa pensa que isso é caridade, invertendo completamente o valor das coisas. E aí eu fui olhando em menos de uma hora, do meio-dia até uma hora, mais ou menos da tarde, eu fui olhando meu celular e vendo assim, caramba, 110 pessoas, já tinha umas 40 mensagens quando eu acordei. Bom dia, frasezinhas prontas, acho que até que copia e cola do dia anterior e manda de novo, pra mim não interessa isso, né? Não tenho problema nenhum com isso. Mas dentro daquelas 40 pessoas, pelo menos uns 5 pedidos. E todos os pedidos ligados a situações que a pessoa sozinha pode resolver. Mas ela vê que você tá ali, aberto para ajudar, e aí abusa, né? E eu tô sendo testada nessa questão da ajuda desde a semana passada, bem dizer. Eu tô realmente me sentindo um burro de carga, porque as pessoas acham que eu tenho uma vida confortável, porque eu trabalhei muito para isso, porque eu ralei demais e porque, infelizmente, eu perdi um marido para ter uma pensão do meu marido. Eu daria tudo para ter meu marido e não a pensão dele. Cada vez que eu pego o dinheiro dele, eu procuro fazer o mais que eu posso pelas pessoas, porque é um dinheiro que não é meu. Eu não acho que o dinheiro do meu marido é para isso, então eu uso o dinheiro dele praticamente quase todo em razão das pessoas. E aí as pessoas veem isso e abusam e fazem você se sentir um burro de carga. E antes da leitura que eu tava me sentindo muito mal com isso, porque eu falei assim, meu Deus, o que eu sou? Um burro de carga? Eu sou isso que esses outros cavalos estavam falando sobre o burro? Mas aí o desfecho já fez eu acreditar numa outra situação. É justamente o burro de carga que é o mais confiável. É justamente o burro de carga na sua humildade, na sua simplicidade, no seu desejo de fazer o seu melhor dentro das suas limitações. E hoje eu sou muito limitada, porque eu tenho a poliomielite que me limita bastante, que é o escolhido pelo rei. E quem é o rei da nossa situação aqui, gente? Confia.
É só Ele que nos dá força dia a dia.